Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho e vamos fazer a resolução da sua atividade sobre o Renascimento, ok? Bom, no texto 1, tá? Você vê aqui o Homem Vitruviano, tá? Produzido por volta de 1490, tá certo? Então vamos lá. O texto acima representa um dos esboços mais famosos do mestre Leonardo da Vinci, 1452 a 1509. No caso, essa obra expressa as proporções da figura humana como medida de todas as formas, tá? Então aqui o Leonardo da Vinci, ele vai se utilizar do quê? Ele vai se utilizar do número φ da sequência de ouro para justamente criar a proporção perfeita de 7 cabeças e meia na obra, ok? Bom, 2. A Igreja Católica proibiu a apresentação dos mistérios em 1438, já na Idade Moderna, com a intenção de impedir a mistura abusiva entre o litúrgico e o profano. Assim, o teatro popular se consolidou. Sobre o teatro popular medieval, analise as afirmações e assinale a alternativa que indica os itens corretos, tá? Aqui eu tenho uma imagem do filme Sétimo Selo, tá? Mostrando personagens da comédia dell'arte, que era chamada comédia de costumes. Bom, ela vai expressar... perdão. Então, julguem os corretos. Os atores passavam pelos vilarejos e apresentavam encenações cômicas, danças e cantos usando como palco a mesma carroça que os transportava, ok? O teatro popular medieval apresentava personagens estereotipados, sim, e partia de acontecimentos do dia a dia para criar cenas cômicas. Essas características influenciam o teatro até hoje. Vou te dar um exemplo: Trapalhões. A figura do Dedé de Zacarias, eles vão trabalhar essa ideia de, claro, os antigos. Eles vão trabalhar essa ideia de comédia dell'arte, tá? O teatro, o Gil Vicente, um dos principais dramaturgos, ou seja, escritores de teatro portugueses, foi quem deu unidade entre o texto e a representação dramática. Porém, suas temáticas eram medievais, fazendo uso das moralidades e dos autos. E quarta, o teatro popular fragilizou-se. Negativo, tá certo? Então, ficam itens 1, 2 e 3. Tranquilo? O teatro medieval, terceira questão, era um grande evento social com forte apelo popular. Sobre esse tema, é correto afirmar que as peças teatrais da Idade Média mantinham o texto em latim? Não. As peças teatrais fora da igreja, o chamado teatro profano, eles vão se utilizar do quê? Da linguagem vernácula, da linguagem do povo, tá? Então, somente o teatro medieval era essencialmente religioso, tá? As encenações aconteciam dentro das igrejas e somente os religiosos podiam participar e interpretar. Então, no teatro medieval sacro, dentro da peça, ok? Em relação à Galharda, é incorreta a seguinte afirmação. Galharda, como vocês já viram lá no livro, ela vai ser o quê? Ela vai seguir de... ela não vai seguir as normas da Igreja Católica, tá? Então ela era dançada nos bailes da corte, ela atendia ao gosto burguês e apresentava saltos, tá? É incorreta a seguinte afirmação, tá? Então aqui seguir as normas da Igreja Católica era o canto-chão ou cantos planos, tá certo? Quinta questão. A corrente filosófica que considerou o homem como centro de tudo e influenciou o pensamento renascentista chama-se antropocentrismo. O homem, antropocentrismo, no centro de tudo. Ok? Na Idade Média, o teatro, mesmo contribuindo para a catequização, foi expulso de dentro das igrejas e foi para a rua, praças e também estradas. Nesse período, surge no Renascimento, mais especificamente na Itália, que ainda hoje é considerada a grande manifestação da competência do teatro popular, pela destreza corporal de seus intérpretes e por seu domínio improvisacional,
Esse fenômeno teatral é conhecido como comédia dell'arte. Tá certo? Então a comédia dell'arte, ela vai ser esse estilo musical, teatral também, que vai trabalhar com a comédia de costumes, com personagens feitos, personagens prontos, ou seja, você não poderia mudar de personagem. Então a gente vai ver mais tarde, vai ver na próxima questão, que esses personagens eles eram caracterizados a partir de quê? A partir da roupa deles e das máscaras, tá certo? Então, a partir disso, todo cidadão saberia qual era cada personagem, tá certo? Então, vamos lá, vamos botar em prática isso. O universo popular dos cordelistas, dos mamulengos, da linguagem dos folguedos, como o Reisado e o Bumba Meu Boi, está presente na obra de Suassuna, somado à influência do teatro religioso medieval e das tradições da comédia dell'arte. O nome disso é movimento harmônicos principais da trama, o Alto da Compadecida, e são os chamados amarelinhos. Eles ludibriam seus patrões, usam de esperteza para angariarem vantagens, da mesma forma como os criados da comédia dell'arte. Muito bem, então aqui eu tenho uma cena do filme, tá certo? Onde eu tenho o Chicó e o João Grilo. E aqui embaixo eu tenho dois personagens, tá certo? Deixa eu abrir aqui pra gente. A roupa, ela é característica e a máscara também, ok? Mesma coisa, a roupa e a questão das máscaras. Então, vamos lá. Quem são esses dois personagens que eu coloquei aí para ajudar vocês? O Arlequino e o Brighella, tá certo? O Arlequino e o Brighella. Então o Arlequino, ele vai ser o quê? Ele vai ser o então ele não vai enganar ninguém, ele vai tentar salvar o chefe dele de burradas, ou seja, vai tentar salvar o chefe dele de ser enganado, tá certo? Pelo Bufão, pela Colombina e etc. E o Brighella, ele vai contar vantagem em cima dos outros, tá certo? Então, aqui nós encerramos nossas respostas, tá? E fiquem bem.